Seja muito bem-vindo ao podcast do Orbit. Aqui a gente discute temas da oftalmologia, mas também da extra-oftalmologia, para você poder aumentar o seu leque de conhecimento, melhorar a sua carreira e conduzir sempre seus casos de uma forma mais assertiva. Hoje a gente vai bater um papo com duas pessoas espetaculares que eu tenho o prazer de conhecer há muito tempo, que são duas amigas, duas pessoas que eu sou fã. São duas médicas, cirurgiãs, mães, belas esposas, enfim, são só elogios essas duas pessoas que estão aqui na minha frente, que é a Ju e a Raquel. São pessoas que eu tenho o prazer já de conhecer há muito tempo. E o bate-papo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a participação feminina no universo da oftalmologia, no universo da medicina. Mas não só da participação, mas assim de participação de uma forma de altíssimo nível, de uma forma excelente, que é o jeito que elas fazem. São pessoas que tiveram e ainda têm grande sucesso na carreira. Não é uma carreira que é isenta de desafios, assim como a de ninguém, mas elas vão falar um pouco sobre a experiência delas, que elas tiveram até hoje, na carreira delas, como é que elas superaram essas experiências. A gente vai conversar um pouco sobre como é que é essa participação da mulher, se existe alguma dificuldade a mais que não é enfrentada pelos homens. E a gente está aqui para escutar o lado feminino dessa história, que a gente tem muito o que aprender. Então, obrigado, Ju. Obrigado, Raquel, por estar aqui com a gente. Eu tenho como convidado também o meu grande amigo, Luiz Roisman. E a gente vai bater esse papo aqui. Então, primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui. Além de esposas, além de pessoas fantásticas, igual eu estava falando antes, elas são também esposas dos nossos grandes amigos, do Felipe Lucato e do Edu Novaes. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, Badaró. A gente agradece o convite. É um prazer participar aqui desse projeto. Poder falar um pouquinho mais sobre a gente também, nossa carreira. Obrigada pelo convite. Raquel, muito obrigado por estar aqui com a gente também, tá? Obrigada, Badaró. Obrigada, Roisman. Obrigada a todos do Orbit. Muito legal participar desse podcast. O negócio é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que eu queria conversar com vocês é assim. A gente sempre escuta falar que o lado feminino da carreira, dentro da medicina, é um pouco mais desafiador. E na prática a gente vê que alguns homens até falam contra isso. Fala, será que tem mesmo? O mercado paga igual, é vocês que escolhem trabalhar menos e tal. O mercado é mais difícil, vocês enfrentam dificuldades pelo fato de serem mulheres em relação ao que vocês acham que o lado masculino da carreira, os homens enfrentam dentro da carreira. O que vocês acham sobre essa visão? Ela existe de verdade ou ela é um mito que ainda existe? Eu acho que existe, sim, um pouco de preconceito, principalmente para a mulher cirurgiã, né? Eu acho que logo que eu terminei minha residência e comecei a trabalhar, eu senti uma certa resistência, mas eu me apeguei muito ao meu sentimento de achar que eu sabia o que eu estava fazendo e de sentir que eu era capaz. Então, eu me apeguei a isso. E quando me davam alguma brecha, quando me davam uma oportunidade, eu agarrava aquilo e persistia, assim. Não é uma coisa que foi dada. Eu acho que nada é dado nem para os homens, nem para as mulheres, né? A gente conquista, mas o jeito que você encara aquela oportunidade talvez seja um pouco diferente, né? E como eu me sentia muito capaz e muito pronta, eu me desafiei e também avançava naquela oportunidade, entendeu? Então, eu não deixava, talvez, algum comentário ou algum sentimento de inferioridade me derrubar ali naquela situação, entendeu? E eu sempre brinco com as pessoas que me acompanham, as mulheres. Eu era chata, porque eu queria operar, eu queria fazer. Então eu falo assim, não, mas eu quero fazer, vocês vão ter que deixar eu fazer, me dá esse caso, eu fico com o pós, eu acompanho o paciente. Então, tem isso também, né? Eu senti que eu tinha que persistir um pouco para conquistar aquele espaço. Mas eu acho que isso acontece tanto com homens como com mulheres. Talvez a forma de lidar é que seja um pouquinho diferente, né? Você fala que você acha que às vezes a mulher, naturalmente, não continua nessas persistências de querer ir até o final, por exemplo, na parte cirúrgica, que você está dando um exemplo. Eu acho que a parte cirúrgica é mais desafiadora, né? É mais desafiadora. Eu acho que tem, eu não sei em português uma palavra, mas tem um mindset, né, de cirurgião que você tem que... acho que talvez um traço de personalidade, algo que venha um pouco com a gente, mas assim, se a gente se deixar abater pelo primeiro comentário, ou pela primeira complicação, ou pelo primeiro caso ruim, né? Principalmente quando a gente está aprendendo, né? Quando a gente está entrando no mercado,
Quando a gente está saindo do fellow, então, é mais difícil ainda, porque você não tem um professor, você não tem, às vezes, alguém ali o tempo todo do seu lado falando, vai, faz assim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa persistência e não deixar, talvez, um sentimento dominar a gente e falar, não, esse lugar não é meu, eu não pertenço a isso aqui, entendeu? Eu acho que tem isso. Eu acho que o machismo, ele não é uma coisa velada na medicina, na oftalmologia, não é uma coisa assim tão escancarada. Mas indiretamente a gente percebe isso de várias maneiras. E uma delas, Raquel citou a questão cirúrgica, eu percebo que quando a gente está aprendendo a operar, a gente está inseguro naquele momento, né? A gente está aprendendo, a gente não tem certeza se a gente está fazendo da melhor forma. Então, quando indiretamente a pessoa escuta que a mulher tem uma tendência a operar pior, o homem opera melhor. Muitas vezes a pessoa veste aquela carapuça, né? E acaba que aproveita aquela insegurança que já existe e não vai adiante, né? O que eu sinto é que isso é uma coisa assim mais estrutural. Muito se fala em machismo estrutural, que nada mais é do que a percepção do machismo indiretamente. E isso, de fato, existe. E você acha que existem mulheres também que são machistas? No sentido, assim, de que realmente acha que não é lugar de mulher não é no centro cirúrgico, por exemplo. Você acha que realmente tem mulher que veste que tem essa certeza? Se existir, eu vejo como minoria hoje, tá? Eu realmente, sim. E uma coisa que a Raquel falou sobre a questão assim, da confiança, eu acho que as pessoas que a gente se cerca de pessoas que tem que fazer bem pra gente. Então, não faz parte da minha rede de relacionamento pessoas que me colocam pra baixo. Então, eu acho que você tem que estar com pessoas que te coloquem para cima, que acreditem em você. Tanto familiares, como amigos, como colegas de trabalho. E à medida que você vai mostrando que você tem dedicação, que você quer ir adiante, todo mundo passa a te respeitar mais. E isso independe se é homem, se é mulher. Isso é para qualquer pessoa. Então, olha que legal. Você tinha falado duas coisas aqui que eu acho que são muito interessantes. Você falou da passar pela arrebentação, depois que passa a arrebentação, o negócio melhora, né? E a persistência de ter foco e de ir até o final. E se cercar de pessoas que te levam pra cima, né? Vocês já falaram duas coisas aqui que eu acho que são super importantes, realmente, de como superar isso daí, né? Pra quem estiver ouvindo, e se tiver alguma ideia de como superar esse possível machismo que tá sofrendo, vocês já deram duas dicas aqui que eu acho que são muito importantes. A questão da mulher machista, eu já tive pacientes, mulheres machistas, né? Ah, mas é uma mulher que vai me operar? Eu já senti isso do outro lado, né? Do paciente. Isso que eu ia perguntar. Porque assim, uma coisa é a sensação estrutural que existe um machismo, que existe... Mesmo o desnível, a gente que está na área de retina, realmente a proporção de mulheres na retina é muito inferior, historicamente. Não sei exatamente se tem algum motivo objetivo ou se é só historicamente é uma área que é mais escolhida por homens. Mas é diferente você perceber essa sensação de você falar assim, puxa, mas é uma mulher que vai fazer? Ou você sentir que um paciente deixou de fazer um procedimento contigo porque falou assim, mas a mulher vai operar minha retina. Eu, particularmente, não sinto isso no meu dia a dia. Já tive, assim, uma situação ou outra pontual, mas não é uma coisa que eu sinto, é uma resistência do paciente, hora nenhuma, comigo. Eu até por eu assumir um cargo de liderança no serviço que eu estou e tal, não tenho essa percepção. Mas a percepção maior para mim é a liderança da mulher na disseminação de conhecimento, em cargos acadêmicos, em cargos de lideranças de sociedade. Para mim isso é muito mais marcante do que a minha prática diária. Você falou do desnível, por exemplo, de mulheres em nossa área, na retina. Realmente, tem muito mais homens como um todo do que mulheres retinólogas, mas é desproporcional a quantidade de lideranças masculinas e de lideranças femininas em relação a esse número existente. E o que eu sinto é que a mulher, para chegar num cargo de liderança, tem que romper mais barreiras do que os homens. Elas têm que mostrar mais serviço do que os homens. Então, mas se você tem uma área que 90% é masculina, significa que a cada 10 momentos de liderança, uma vai ser feminina, porque é proporcional àquela Mas eu quantidade. sinto que essa proporção não é mantida. Hoje, por exemplo, se você observar as últimas turmas de fellow, é metade, mulheres e homens. Eu acho que no futuro isso vai mudar. No futuro próximo isso vai mudar.
Porque a proporção vai alternar também. Não vai ser mais 90%. Você não vai no congresso de retina que só tem homem, 90% tem homem. Acho que vai chegar um momento que vai equilibrar para 50%. Então, se a gente está pensando nesse raciocínio seu, que eu não concordo como um todo, porque eu continuo achando que não é só uma questão de numérica. Eu não acho que é só numérica. Mas pensando nesse mesmo raciocínio, saindo da retina e indo para a oftalmologia geral, é mais equalitário, concorda? Homens e mulheres. Concordo. E quando a gente pensa assim, quem foram as últimas presidentes de sociedades? De sociedade de catarata refrativa, de sociedade de glaucoma, de sociedade do próprio CBO. Né? Então, assim, eu não acho que é só numérico. Eu acho que as mulheres ainda têm que romper mais barreiras do que os homens para chegar em cargos de liderança. Isso não é só na oftalmologia. Hoje as mulheres, até em grandes empresas, representam o quê? Menos de 10, 5% de cargos de liderança. Então, isso não é da medicina, né? E vocês já tiveram alguma situação assim que vocês viram descarado, assim, que aconteceu uma situação, tipo, por exemplo, vocês estarem... um chefe fazia alguma coisa insinuando, não que vocês não... insinuando assim, não, isso aqui não é pra você não, isso aqui é pro fulano, porque o fulano é homem e você é mulher. Não necessariamente com as palavras, mas vocês já tiveram alguma situação assim que um outro oftalmologista achou que não era pra você a situação, aquele caso não era pra você porque vocês eram mulheres? Não. Não, mas é porque eu acho que não é tão velado. Justamente, não é tão aberto, não é tão escancarado. Eu acho que também tem uma questão muito pessoal, sabe? De como você vê aquilo, né? Porque eu acho que o problema, ele tem tamanhos diferentes para pessoas diferentes, entendeu? Pode até ser que existiu, mas eu também não dei muito peso para aquilo e também não deixei aquilo me dominar ou suplantar a minha vontade de fazer, entendeu? Até porque tem a ver com confiança. Aquela pessoa que tem mais autoconfiança recebe de uma forma diferente do que quem tem menos, né? Eu acho que talvez tenha isso, né? O fato de eu não tomar para mim aquilo e falar, não, tá bom, mas eu quero fazer mesmo assim. Então, assim, não teve uma coisa, pelo menos na minha formação, algo que tenha sido muito marcado nesse sentido. Mas depois eu senti, assim, quando eu saí do fellow e fui para o mercado, aí sim eu acho que eu tive que mostrar ainda mais essa confiança, mostrar ainda mais que eu era capaz para ir ganhando mais espaço na minha área, entendeu? Entendi. Ô, Júlio, você estava comentando agora há pouco essa questão dos cargos de liderança e tal. E um argumento que eu já escutei algumas vezes é que, assim, por exemplo, o salário entre homens e mulheres existe uma discrepância. O número de pessoas que exercem cargo de liderança, por si só, já existe uma discrepância e tal. E um argumento que eu já escutei muito é assim, o mercado paga igual. Você não pega porque você não quer. O cargo de liderança está lá. É de quem pegar. As mulheres é que não querem chegar naqueles postos naturalmente. Você acha que isso é... Não da Ju, que eu quero falar, não estou falando só da Juliana, mas estou falando do universo feminino. Você acha que as mulheres não querem ou elas não chegam a ter as mesmas oportunidades? Eu acho que as mulheres têm que passar por mais obstáculos, muitas vezes, para chegar no mesmo local. Então, acho que tem que romper mais barreiras, tem que... Acaba que... Tem que mostrar mais serviço mesmo. Eu acho que principalmente se ela já é mãe, né? Eu acho que isso acrescenta uma outra variável, né? Porque a cabeça da mulher e do homem, quando a gente tem família, quando a gente tem filho, é uma briga interna, né? Eu devia estar trabalhando quando você está em casa. E quando você está trabalhando, você acha que você devia estar em casa, né? Então, a gente tem sempre essa briga e a gente também quer dar conta de tudo. A gente quer ser super mulher, quer dar conta da casa, quer dar conta do filho, quer dar conta do marido, quer organizar a viagem, quer organizar as férias, quer planejar o final de semana. Então, a gente tem muitas tarefas. E a gente não é aquela coisa... Eu penso por mim, né? Eu tô aqui falando com você, mas eu já tenho outras coisas na minha cabeça, né? Que, ao mesmo tempo, vão fervilhando. Preciso marcar o pediatra para minha filha. Então, assim, isso às vezes, quando a gente recebe, às vezes, um convite, seja ele qual for, a gente tem que jogar isso, né, no meio de todas essas coisas que estão acontecendo. E muitas vezes, se você não tem alguém para... uma rede de apoio, né?
alguém para cuidar da sua filha quando você está num congresso, alguém para cuidar da casa que você confie, né? Tem tantas variáveis. E às vezes a gente tem que escolher. Você tem que fazer uma escolha ali, porque dar conta de tudo a gente não vai dar o tempo todo, né? Então eu acho que isso às vezes pesa para a mulher, né? Às vezes ela está num momento, acabou de ter bebê. É um momento muito difícil, né? Pra gente, vem um cargo de liderança e acabou de ter um filho, às vezes, né? Então, e é diferente. Não adianta a gente falar é igual, a mulher é igual. Eu não acho que é igual, né? Eu acho que a nossa cabeça é diferente. A gente lida com as emoções e com as pessoas de forma diferente, né? A gente tem uma sensibilidade diferente. A gente é mais emotiva, a gente é mais sensível. Então, eu acho que isso tudo acaba tendo um peso. E, às vezes, você recebe um convite num turbilhão, né? Às vezes, você está com problema, o filho está doente. Então, eu acho que isso também pesa para nós quando recebe, talvez, um convite desse. Fala, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer tanta coisa, cumprir tantos papéis de forma tão exemplar, entendeu? Então, esse é um desafio mental que eu tenho, assim, constante, né? Constante. E a gente tem que diminuir um pouco o nosso nível de exigência em todas essas áreas, né? Para conseguir fazer tudo. Para conseguir ser esposa, para conseguir ser mãe, para conseguir ser cirurgiã, para conseguir ser uma boa médica para os seus pacientes, né? Para dar atenção para as pessoas, para as famílias, para os amigos, que às vezes a gente quer encontrar. Então, a gente tem que... Às vezes, a gente quer um nível de exigência 100, quer ser 10, nota 10. Nota 10 como mãe, nota 10 como esposa, nota 10 como mãe. Não dá. Não dá. Então, às vezes, a gente tem que tirar o pé de uma coisa e investir em outra. Então, eu acho que, principalmente se você tem filhos e família, principalmente crianças pequenas, eu acho que isso tem um peso grande para as mulheres. Sim. Até isso é uma coisa que eu ia te perguntar para você, né? Porque vocês duas, eu considero que são super mulheres, né? Você estava citando esse argumento aqui que você está falando. Porque eu acho que vocês são excelentes em vários aspectos, tanto profissionais quanto pessoais, como mães, amigas, esposas, cirurgiãs e por aí vai. Então, isso eu acho que é até um dos motivos da gente estar conversando aqui sobre isso. Mas uma coisa que eu ia te perguntar era isso. Como é que faz para tentar conciliar tudo, já que vocês querem fazer de tudo? Uma coisa que você falou é isso, já é um primeiro conselho, baixar um pouco a expectativa. Total. Mas baixar a expectativa não é diminuir a qualidade, né? Você não vai ser nota 10. Não vai ser nota 10 em tudo. Se você quiser ser nota 10 como médica, você não vai ser boa mãe. Se você quer ser nota 10 como mãe, você não vai ser boa médica. Não dá para ser nota 10. Não dá. Não dá. Pode parecer que a Raquel é nota 10 em tudo, mas não é, entendeu? E essa decisão do quanto você vai, até onde você vai ali, é muito difícil. Eu diria que é o maior desafio meu, pessoal, atual, entendeu? É o quanto eu vou ali e quanto eu vou do outro lado. Então, eu acho que uma coisa é aceitar ajuda, aceitar uma rede de apoio, né? Em vista, às vezes a gente precisa realmente ter pessoas, né, pagas para ajudar. Não tem como. As nossas mães, os nossos pais, têm a vida deles, né? Meus pais querem viajar. Eu não posso ficar contando 100% do tempo com a família para cuidar de alguém. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Né? Eu gosto muito de receber meus amigos e cozinhar. Mas isso é uma coisa que eu deixei um pouco de fazer, né? Porque exige um planejamento, você comprar, você fazer. Então, assim, tem algumas áreas que você acaba deixando um pouco mais para nota 7, digamos assim, nota 8, para você conseguir trilhar uma outra área e também ser nota 7, nota 8, entendeu? E, geralmente quem sabe que deixou para nota 7 é só a gente mesmo, né? Exatamente. No final das contas, quem olha de fora acha que tá nota 10, né? Exato, porque a gente tem um nível de exigência alto com a gente mesmo. A gente se pune muito, né, com tudo que a gente faz. Eu acho que a gente está o tempo todo falando, mas eu devia ter feito assim, mas eu devia estar nisso, eu devia estar nesse congresso, mas por que eu não estou lá? Por que eu não estou fazendo isso? A gente tem um nível muito alto de exigência nesse sentido. Então, e às vezes eu me pego me punindo, né? O que eu estou fazendo aqui, num congresso longe, não estou em casa, né? Tem isso também. Esse equilíbrio é difícil, é pauta para terapia. Total. Porque, realmente, eu escutei uma coisa uma vez que me marcou, que foi assim, disse, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Que você ouve... E quando a gente tem um nível profissional, assim, que a gente quer manter mais elevado, se você não está trabalhando menos, você se sente culpada porque você está trabalhando menos, mas se você não está com seu filho, você se sente culpada também. Então, é como se você estivesse sempre errado,
né? E às vezes é difícil você lidar com isso. Mas depois de um tempo, você acha seu ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é baseado em escolhas. E essas escolhas são de acordo com suas prioridades. Então, em determinado momento, você tem que priorizar uma coisa e outro momento você prioriza outra, né? E essas escolhas não são fáceis de fazer. E às vezes a gente erra. E a gente tem que se permitir mesmo errar. Poxa, eu devia ter feito aquilo de outra forma. Na próxima vez eu vou fazer diferente. Mas a gente tem que buscar realmente um ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio não existe se não houver apoio. E apoio não é só apoio de uma rede de apoio de funcionários que te ajudem, etc. Não. Envolve também apoio de familiares e um apoio do marido, do pai, ou marido ou pai, né? Quando não for casado. Sempre é essencial aí nesse equilíbrio profissional entre família e trabalho. Joga a verdade aqui agora. Os dois ajudam. O Felipe e o Edu ajudam, eles dão essa rede de apoio. Vocês acham que eles são, assim, no sentido, você acha que o marido ajudando, assim, você consegue voar para fora? O Edu é meu maior incentivador. Eu não estaria na minha posição profissional hoje se ele não me apoiasse. Não estaria. Não estaria mesmo. O que é apoiar? Apoiar é falar, esse lugar é seu. Vai nesse congresso, participa dessa aula, inscreve o seu caso. Tem coisas que a gente tem vontade, mas a gente precisa de um empurrão. E muitas vezes ser seu maior admirador. Né? É verdade. Eu tenho esse sentimento, assim, de que... às vezes eu sinto que o Felipe acha que eu sou até, muitas vezes, melhor do que eu mesma acho, sabe? Então, assim... então, além desse incentivo, não é só ajudar, é participar. É uma família, então tá tudo incluso no pacote. Nossa vida profissional tá inclusa no pacote. E nós, a gente ainda tem maridos que fazem a mesma coisa. Né? Então, a nossa vida é muito oftalmologia. Né? A gente vive isso. Então, faz parte da nossa vida. E eu posso dizer a mesma coisa do Edu. Ele é meu fã número 1, né? É uma pessoa que realmente admira o que eu faço, admira como eu faço. Raquel, né? Se a gente fosse diferente, no sentido de pessoas que abdicaram completamente de nossa profissão, será que eles iam admirar a gente da mesma forma? Provavelmente não. Porque conheceram a gente querendo ser melhor, a gente querendo progredir, né? E, de repente, a gente simplesmente aceita uma outra condição, entendeu? Eu tenho uma história curiosa sobre... Você pode falar também, tá, Rony? A gente tá aqui conversando. Até porque ele também tem a Júlia, né? A Júlia em casa, ele pode falar você dele. Você também é um incentivador. Não, eu com concordo, certeza. Porque, assim, eu não... Eu concordo com 100% do que vocês falaram, mas o que eu fico na dúvida é uma questão conceitual minha, né? É muito diferente. Eu até entendo que quando você pega a estrutura da sociedade, isso está entremeada de uma forma que nem a gordura na carne. É difícil você separar. Mas é diferente na minha cabeça uma situação como a que vocês colocaram de um machismo, né? O machismo, para mim, a mulher não consegue fazer isso. Eu discordo completamente que a mulher não consegue fazer qualquer coisa que o homem faça. Agora, são escolhas, muitas vezes não vão existir muitas mulheres em posições de liderança, diretoras de empresas ou qualquer coisa que valha, porque eu acho que essas escolhas acabam pesando mais para a mulher. A culpa de não estar em casa, de não estar, talvez o homem tenha menos culpa, talvez isso seja estrutural da sociedade, o homem ter que sair, porque a mulher né, antigamente ficava mais em casa. Mas ser diferente o machismo eu vejo como um preconceito, não como uma opção da família. A mulher sai um pouco mais, a mulher fica um pouco mais com a criança, não fica, o homem fica. Às vezes tem família que é o contrário, e tudo bem também, né? É uma opção daquele núcleo, não vejo problema. Mas 90% das vezes a mulher acaba ficando um pouco mais em casa e tendo que coordenar essa parte de criança e tal. Então é só... Porque, para mim, são coisas separadas. Uma opção daquele núcleo de um machismo da sociedade. São coisas separadas. Se a opção do núcleo fosse, muitas vezes, a mulher vai atingir posições altas na carreira e o cara vai ficar em casa, eu acho que talvez isso se invertesse. Achismo meu, mas talvez isso nunca aconteça. Talvez a sociedade nunca evolua dessa forma. Talvez sim, não sei. Mas são coisas separadas para mim, entendeu?
Eu acho que muito do que acontece é como a gente cresce, né? Como a gente é formado na infância e na nossa primeira juventude, assim, né? Na adolescência. Eu acho que a referência familiar, eu acho que isso pesa muito, né? E eu felizmente, meus pais sempre me incentivaram muito a seguir minha carreira, enfim. Mas, ao mesmo tempo, existia uma cobrança de ser boa esposa, de ser boa dona de casa. Então, isso depende muito também da referência familiar daquelas duas pessoas, né? Desculpa, só fazer mais uma adenda. Eu digo isso porque a gente começou falando disso e a semana passada eu tive uma paciente que eu quis encaminhei para uma médica e ela falou assim, eu não gosto de médica mulher. Ah, mas porque ela é excelente? Ah, não, mas eu prefiro homem. Então isso para mim é preconceito puro, é machismo, pronto. Que é diferente do que a gente estava falando antes, entendeu? Então, apesar da coisa ser entremeada, eu gosto de separar pra gente não colocar tudo num saco também, que é tudo, é machismo, que aí fica uma coisa meio chata, entendeu? É o machismo direto e o estrutural. Mas não é machismo. É diferente. Eu entendo o que você está falando. O nome é outro. É ruim do mesmo jeito? Pode ser ruim do mesmo jeito. Mas o nome é outro. Né? Eu entendo o que você está falando. Não é um preconceito direto. Desculpa, você está falando que eu acabei de interromper. Quer terminar? Eu não sei onde eu parei. Também não sei. Eu fiz interrupting. Não, eu estava falando da família, do exemplo familiar. Da família. Eu acho que essa referência familiar é importante, né? Até para você dar peso maior para isso ou não, né? Eu acho que como os meus pais sempre me incentivaram muito e me deram todas as oportunidades para eu atingir o que eu conquistei, para algumas pessoas talvez elas não tivessem essa referência, né? Alguém que o que você ouve desde a infância fica marcado na nossa memória. Eu acho que isso os nossos pais andam com a gente, né? E outras referências das pessoas, né? Um avô, que às vezes você vai ouvindo desde criança, às vezes você toma como verdade. Às vezes não é uma verdade sua, mas você ouviu tantas vezes que você toma aquilo como verdade. E quem nunca ouviu, mas mulher complica mais cirurgia, mas mulher não sabe operar. Então, assim, não me falaram diretamente, mas quem nunca ouviu isso? Né? A gente já ouviu falar isso. Né? Nos bastidores a gente ouve essa conversa. Essa referência é muito importante, tanto familiar quanto em ambiente de trabalho, né? Eu sempre tive uma referência na minha família de minha mãe sempre ter trabalhado muito e de assumir cargos assim de liderança em gestão, mesmo com 4 filhos e conseguia aí ter uma ascensão no trabalho dela. Ela era servidora pública e ela conseguiu ascender. Então, assim, eu sempre tive essa admiração com minha mãe em casa, de sempre trabalhar muito. E tive mulheres que me inspiraram muito na minha profissão, né? Minhas 2 irmãs são oftalmologistas também, são mais velhas que eu, e já eram inspiração para mim quando eu decidi fazer oftalmologia. E, posteriormente, eu tive mulheres que me influenciaram muito, né? Como a doutora Nilva, que é uma grande... Não foi só uma chefe, ela foi uma liderança, assim, realmente, na minha vida, que guiou, assim... E você fez assim, não, eu gosto daquilo dali, queria ser parecida com ela, gosto de retina, e de ser uma pessoa assertiva, de ser uma pessoa que mude ali o ambiente em que ela trabalha. Então, fazer assim, a diferença, né? Fazer a diferença. De fazer a diferença. E ela é uma líder, né? Ela é uma líder. Ela é uma grande líder, uma grande inspiradora não só para as mulheres, né? Sim, ela inspira diversas pessoas, né? Gerações, eu lembro minha entrada no R1 era uma homenagem da turma do Rosman do R3 para Nilva. Eu me lembro do Rosman fazendo uma homenagem para ela. Então, assim, eu não sei se ela... Eu sei que ela sabe que ela inspira muitas pessoas, mas eu não sei o quanto que ela percebe a diferença que ela, como uma líder feminina, faz naquele contexto dali de formação de pessoas. Sim. Né? E, assim, na minha vida fez bastante diferença. Porque, para mim, foi uma inspiração. E eu acho que você ter pessoas que te inspiram. Minha mãe me inspirou, ela me inspirou. Eu acho que você vê um caminho a ser trilhado. Legal. Ô, Raquel, você está falando da questão da família, né?
E uma coisa que eu queria perguntar para vocês duas é o seguinte: vocês fizeram, todos nós fazemos em alguma fase da vida, a gente faz alguma escolha de onde vai morar. E vocês fizeram essas escolhas há um tempo atrás aí. E vocês fizeram um caminho diferente uma da outra, né? A Raquel morava em São Paulo, tinha uma carreira desenhada, né? Uma vida desenhada em São Paulo. Pelo menos eu de fora olhando, imagino que se você quisesse seguir um trilho, você poderia entrar naquele trilho ali. E você resolveu virar 90 graus e ir para um caminho completamente diferente do que aquilo que estava planejado e mudou tudo. E a Ju já tinha um caminho, a sua família é de Salvador, já tinha uma clínica, você levou o caminho, você tinha um caminho e você trouxe uma pessoa para entrar no caminho, que foi o Felipe, que entrou na história também. Como é que é essa história para vocês, assim, o fato de você sair do seu trilho e vir para cá, e de você puxar uma pessoa que estava no outro trilho para o seu trilho e trazer isso daí. Que é uma responsabilidade e uma confiança no parceiro, né? Assim, é uma coisa... É um caminho super importante. Foi uma decisão importante que vocês fizeram. Foi fácil ou mais ou menos? Como é que é isso aí? Foi mais difícil do que eu imaginava, né? Eu tive desafios profissionais que eu não imaginei encontrar. Mas eu sabia que eu tinha que tomar aquela decisão porque eu sempre quis ter uma família, né? Era uma coisa importante para mim, ter uma família, ter a minha família. Isso sempre era muito claro para mim como um dos meus objetivos, como uma das minhas metas, né? E quando eu conheci o Eduardo, a gente começou a namorar, ficamos noivos, enfim... Ele sabia que a gente podia ficar em São Paulo, né, e seguir trabalhando onde eu trabalhava, ou ele voltar para o Rio, onde ele também tinha uma clínica, e a gente fazer a clínica aqui no Rio de Janeiro crescer. Então, a gente tinha essas duas escolhas, e ele quis tentar voltar e me incluiu nesse projeto, né? E eu acho que, apesar de ter sido muito difícil, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Tanto pela minha família, né? Que eu consegui construir minha família, ter a Amanda, enfim. Mas eu também conquistei uma coisa mais minha, né? Eu conquistei um espaço, uma coisa que não foi herdado, entende? Né? Eu consegui fazer uma carreira num lugar que ninguém me conhecia, né? Eu não existia aqui até 6, 7 anos atrás. Então, foi um desafio grande, né? Foi uma grande mudança. Durante um tempo eu fiquei em Rio, São Paulo. Mas eu hoje me orgulho muito dessa trajetória, porque eu acho que a gente conseguiu fazer a clínica ficar do nosso jeito, né? E também vencer um desafio, né? De não depender de uma estrutura que já existia há muito tempo, né? De fazer a clínica aqui no Rio crescer. Então, eu acho que foi muito bom e exigiu muita coragem, né? Muita gente me pergunta, Raquel, mas como assim? Você mudou para o Rio, deixou tudo em São Paulo, exigiu uma coragem. Mas, mais uma vez, eu tinha esse sentimento de que eu ia conseguir, entendeu? E o plano maior, né? O plano maior que era ter a minha família, era uma coisa que me guiava. Então, nunca tive dúvida nessa decisão, entendeu? A profissão acaba entrando como um acessório do plano principal. Exatamente. Você tinha essa ideia do que era o importante e o que era a estaca que apoiava aquele plano acontecer. Exatamente. Então, as duas coisas caminharam juntas e aí a gente vê como que nada é por acaso, né? Eu acho que o fato da gente trabalhar junto e ter essa trajetória juntos faz a coisa ainda ser mais especial, né? Faz essa minha decisão ser ainda mais potente, né? Mas aí você está falando o jeito que você fez, né? Você foi largando aos poucos lá, do lado de São Paulo. Eu fiquei 1 ano e 9 meses trabalhando aqui no Rio e lá, né? O que você achou dessa ideia? De ir aos poucos? Ou você acha que... Se você pudesse olhar... Isso é uma decisão individual, né? Cada um sabe o que é bom para si. Mas se você fosse olhar para a Raquel de 7 anos atrás, você acha que ela tinha que ter ido aos poucos ou você acha que ela tinha que ter cortado? Não, eu acho que eu fiz certo. Porque começar num lugar novo é muito diferente, muito difícil, porque ninguém te conhece, né? A nossa prática ainda depende do boca a boca, né? Apesar de
Da época, inclusive, a gente começou a fazer o nosso marketing, Instagram, justamente para tentar fazer o marketing mesmo, para chamar paciente. Mas a gente depende do boca a boca e começando num lugar novo é muito difícil, né? Então, eu acho que foi importante para mim manter um tempo aqui e lá. Eu já tinha uma clientela de um bom tempo lá, então foi bom para eu ir desapegando aos poucos e fazendo essa transição. Eu acho que foi muito válido. Não teria feito diferente, não. Apesar de ter sido super estressante, ponte aérea, bem desgastante, mas... E eu não tinha filhos na época, né? Com filhos, eu acho que... Aí essa decisão ia ser mais difícil, mas eu acho que foi importante fazer essa transição. Até pelo aspecto psicológico, né? Que é isso que você falou também, né? Pra ir soltando aos poucos, né? Legal. Apesar da responsabilidade, né, da questão de Felipe ir para Salvador, nunca foi uma coisa que eu tive receio de acontecer, porque Felipe é uma pessoa de convivência muito fácil, né, e com uma competência técnica assim enorme. Então, nós fizemos esse processo de transição também. Ele terminou o fellow antes de mim, então ele ficou vindo para Salvador também, fazendo aí uma ponte aérea durante 1 ano e meio, praticamente. Então ele pôde sentir se é uma coisa que ele de fato gostava, se ele gostava da cidade, se ele gostava do serviço. E aí, para mim, sempre foi uma coisa muito natural voltar para Salvador. E voltar com ele me pareceu mais natural ainda, né? Então, eu gosto de trabalhar com ele. A gente trabalha junto, a gente tem a possibilidade de discutir casos, a gente divide muita coisa. E a gente consegue fazer isso de uma forma leve. Não acontece isso de, ai, que saco, tá falando de paciente agora comigo. Isso não acontece no nosso dia a dia. A gente leva as coisas de uma forma muito natural. Domingo à tarde, sim, vocês não conversam de paciente. Não, domingo à tarde nem dá. A gente provavelmente está fazendo alguma coisa com o Pedro, não dá para falar, mas eu só vejo como vantajosa essa parceria, sabe? Pelo menos da maneira que funciona hoje, funciona muito bem. O jeito que você e o Edu trabalham, vocês são, um é da catarata, o outro é da retina, né? Vocês trabalham em especialidades dentro da oftalmologia, mas especialidades diferentes. Que se complementam, né? Que se complementam. E para vocês, que são da mesma especialidade, não dá conflito de agenda, assim, das vezes o paciente, a clínica tem que escolher encaminhar para um ou para outro, cabe 2 retinólogos na mesma família, o dia que vocês viajam, como é que fica a clínica, como é que é essa questão aí de 2 pessoas da mesma especialidade para trabalhar na clínica? Nunca me senti dentro da clínica competindo com o Felipe por paciente, muito pelo contrário, assim, para mim tá tudo em casa, sabe? Então, volume para nós dois a gente tem. Mas esse fato de nós dois viajarmos sempre foi crítica e sempre foi uma queixa do pessoal da clínica. Então, o que a gente fez para mudar isso daí, quando a gente chegou em Salvador, já existia outro retinólogo na clínica que trabalha com a gente há muito tempo. Ele mantém, mas não tem turnos suficientes para conseguir cobrir uma viagem nossa. A gente colocou outro retinólogo na clínica para nos ajudar nesses momentos de viagem, para a gente não deixar realmente descoberto. E eu e Felipe, a gente acaba tendo poucos turnos ambulatoriais comuns. Uhum. Então, a gente tem uma rotina de a gente alternar. Se ele está cobrindo ambulatório de manhã, eu estou no centro cirúrgico, eu estou fazendo injeção, estou em outro local. E a gente consegue alternar nossos turnos cirúrgicos ambulatoriais. Então, é muito difícil a gente estar no mesmo ambiente, naquele mesmo horário. Entendi. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, que eu tinha separado. Vocês já escutaram aquela piada? Lá vem. Lá vem. Aquela piada, nossa, Raquel, você opera igual um homem. Você opera bem demais, você opera igual homem. Isso... Muito. Já ouvi muito. Muitas vezes. E o negócio eu acho que a gente tem que levar bem na brincadeira e nem falar, não, mas eu opero melhor, eu opero pior, enfim. Eu costumo levar na brincadeira isso mesmo. Isso é um elogio? Porque às vezes a pessoa, assim, ela não entende que ela está sendo preconceituosa. Ela acha que aquilo ali é um comentário de elogio. É uma faca de 2 gumes, né? Ao mesmo tempo que é um elogio, eu acho que é um elogio. Eu escutei isso no meu fellow, em uma ocasião, e na época, assim, você tá ali aprendendo, né? Tá iniciando a operar.
Na época eu me senti lisonjeada de, tipo, tá me elogiando, né? Tipo assim, o que ele quis dizer é que eu opero bem, né, e tal. Mas depois aí passa, assim, uns segundos, você cai a ficha, poxa, peraí, né? Podia elogiar de uma outra forma, né? Então é isso que eu acho que é curioso, porque às vezes a pessoa fala, ela não sabe que ela tá sendo preconceituosa naquele comentário, né? E assim, eu acho que uma piada pra ter graça tem que ser engraçada pros dois lados, né? Sim. Se a piada só é engraçada pra um lado, ela não é tão legal assim. Com certeza tem formas muito melhores de elogiar do que essa, né? Não tenha dúvidas. Mas é levar na brincadeira, nem tomar aquilo como algo ruim, né? O problema não é quem fala isso é porque tem intimidade de brincar. O problema é quem pensa isso. Quem pensa não fala. Esse sempre tem preconceito. O cara que fala tá brincando, tá sacaneando. Não, e tem que levar na esportiva mesmo. Né? Já fizeram brincadeira por eu parecer muito nova também, né? Essa brincadeira fazia muito comigo, não fazia. Essa brincadeira já não fazem mais comigo também. Então, às vezes, mas você é muito jovem pra estar nessa... Né, já operando, de operar. Nossa, mas você opera, você é tão jovem, você é já recém-formado. pararam de perguntar quem opera pra mim, já tem uns 3 ou 4 anos, porque antigamente era isso, né? Eu tenho que operar catarata, mas quem opera? Não é você, né? Já não perguntam mais. E outra coisa que a gente estava falando mais cedo hoje também era a questão das... eu pedi uma opinião de vocês, o que vocês acham, né? A gente estava falando sobre as sessões que visam valorizar a participação feminina em congressos e como que isso pode ser interpretado de duas formas diferentes, né? Assim, por exemplo, a gente tem no congresso de retina, em alguns congressos de retina tem aquela sessão que chama Retina Pink. O objetivo disso, eu acho que é um objetivo nobre, que é realmente dar espaço para que as mulheres participem cada vez mais. Mas vocês acham... Mas assim, uma coisa que eu vejo no congresso é que assim, vai na sessão de Retina Pink, só tem mulher apresentando e tem meia dúzia de mulher assistindo. Os homens muitas vezes nem vão naquela sessão ali porque não se sente pertencendo àquele momento. Tipo, aquilo ali é reunião específica do universo feminino. Aquilo não é uma reunião específica de retina. É uma reunião de mulheres. Sim. Vocês acham que... Eu acho que é um processo, né? A coisa está acontecendo, é uma tentativa que eu acho que é válida, mas você acha que tem outras formas de você incluir essa participação que não seja cota, né? Assim, o objetivo não é fazer cota porque não precisa. Eu acho que não é o que... Eu acho que o Retina Pink surgiu como um projeto idealizado para valorizar as mulheres num universo que ainda era muito masculino, né? Que era o universo aí da retina, que tinha uma predominância maior de homens, etc. E aí foi um projeto nobre com o intuito, de fato, de valorizar a mulher, de valorizar a participação, mas foi um passo inicial para uma transição. O ideal é que a gente, de fato, consiga... por competência mesmo, colocar as mulheres em todos os painéis, em todas as participações do Congresso, entremeada mesmo em toda a programação, né? Não tem a ver ter um espaço separado, de fato. É legal fazer, mas como um processo de transição, né? Igual você está falando. Eu acho que foi criado com esse intuito. Mas o ideal é que, de fato, as mulheres estejam aí dentro da programação clínica, cirúrgica, de tudo. Conta aquela história da foto que você tirou lá no congresso do CIMASP recente. Sim, que eu estava contando mais cedo que eu participei de uma sessão cirúrgica recente em um congresso e que tinham muitos homens, né? E, coincidentemente, eu era a única mulher apresentando no painel. E eu tava de rosa, então isso chamou a atenção, assim, de um pontinho, assim, rosa no meio dos homens todos, terra, né? E tal. E que isso gerou, assim, uma repercussão de várias mulheres virem falar comigo quando viram a foto, de comentar, parabéns, você tava a única mulher do painel e tal. E acho que muito dessa questão de pessoas, até que eu não conhecia, vir falar sobre isso, é justamente porque... se projeta naquilo ali, né? Percebe que deveria ter mais participações femininas, que as mulheres deveriam estar mais inseridas nas programações científicas. Se identifica, né? É curioso, porque às vezes os homens viram essa foto e não acharam nada de diferente, né? Pode ser isso mesmo. Mas quando a mulher vê, ela se identifica, né? Só tinha ela de mulher, né? Com certeza. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: essa semana eu escutei uma frase que
o Rosman pode até comentar, se ele tiver algum comentário também, que não é só relacionado ao universo feminino, né? Mas que eu estava atendendo um paciente, ele tem 82 anos, e eu conheço ele, ele foi meu professor de colégio. Então eu conheço ele desde que eu sou criança. E ele estava me falando sobre a vida dele, que ele trabalhou demais, que ele só queria saber de trabalhar, ele era workaholic, e que ele aposentou com 62, e ele fala que foi a melhor coisa que ele fez da vida, e que se ele pudesse voltar 50 anos atrás, ele teria feito tudo diferente, né? E aí ele me falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que ele falou assim: quando alguém te falar que o trabalho enobrece o homem, é uma mentira. O que enobrece o homem é a vida, é a alegria de viver, é você curtir a vida. E o trabalho é uma parte do que faz você poder curtir a vida. É uma coisa que nos coloca para poder curtir a vida. E assim, esse é um assunto que eu gosto pra caramba, né? É um assunto que me sensibiliza, porque eu sempre tento equilibrar vários aspectos da vida, mas que no final das contas eu acho mesmo que o trabalho é só um pedacinho da nossa vida. Mas assim, a gente quer ser bom em tudo, né? A gente quer ser bom como profissional, a gente quer ser bom como pais, como marido, esposa, o que for. E aí, isso que eu queria conversar com vocês, né? Isso que você estava falando agora há pouco, Raquel, que é legal, né? Assim, na verdade, o trabalho é só um pedaço da nossa vida, né? Que é um pedaço importantíssimo, a gente não vai chutar o balde e falar que não importa o que está acontecendo no trabalho, mas a gente tem que ser excelente no trabalho, mas o trabalho, ele compõe a vida, né? Ele não é a vida, não pode ser a vida propriamente dita, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu senti muito isso à medida que o tempo foi passando. Uma coisa muito marcante para mim foi o meu período de puerpério, que eu fiquei em casa, né? E não trabalhei. E eu vi que eu preciso do meu trabalho também para ser feliz. Uhum. E, ao mesmo tempo, quando eu só trabalhava e não tinha minha família, eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Então, eu acho que a gente tem que saber dosar, a gente tem que se dedicar às duas coisas, né? A gente não pode ser negligente com a família e se jogar só no trabalho, né? A gente não pode também só se jogar para a família e ser negligente no trabalho. Eu acho que realmente são coisas que se complementam, né? E que quando a gente consegue fazer isso, fica tudo muito mais prazeroso, né? A gente vai trabalhar mais feliz e sabendo que vai voltar para casa, né? Que vai ter o marido, o filho, que vai ter um final de semana. Então, eu acho que a nossa vida, ela tem alguns pilares, né? A gente tem o trabalho. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo de paixão o que eu faço. Eu não odeio a segunda-feira, sabe? Muito pelo contrário. Mas eu sinto que eu preciso me dedicar tanto à minha família, como também a cuidar do meu mental, do meu psicológico, de fazer ginástica, né? De ter meu horário de exercício, de cuidar da minha saúde, de fazer meus exames, né, anualmente. Então, e o tempo passa muito rápido, né? Um ano voa, a hora que você vê, o ano já passou, a semana já passou, o mês já passou. Então, a gente é engolido, às vezes, pelo trabalho. Então, eu acho que realmente exige dedicação, exige um autoconhecimento, né? De saber o que você vai priorizar, como que você vai se dedicar para todos esses pontos estarem sendo satisfeitos, né? Porque a gente não é feliz só trabalhando, a gente também não é feliz só de férias na praia, né? A gente não é. A gente se realiza também com as nossas com coisas. Conjunto, né? Com o conjunto das coisas. Eu acho que é muito importante isso. É o que a Ju falou, a gente precisa realmente saber dosar. Isso não é uma coisa que vem pronto, né? É o que ela falou, a gente tem que se permitir errar, né? Vou fazer desse jeito, você tentou, não, mas eu prefiro do outro. Tem coisas que funcionam para mim, que para Ju não funcionam, né? Às vezes a gente quer fazer uma receita de bolo, não tem. Então, tem que se permitir mesmo. E eu acho que a gente tem que ter muita coragem. Acho que uma das coisas que a gente tem que ter mais na vida é coragem, né? Coragem para tomar uma decisão que é importante para você, né? De mudar de cidade, de mudar de casa porque você não está feliz, entendeu? Eu acho que quando a gente tem essa coragem, faz essa mudança porque a gente realmente quer, sem ouvir o ruído do que os outros esperam da gente, eu acho que a gente acaba sendo muito mais exitoso. É muito difícil achar esse ponto de equilíbrio. Eu sempre falo isso, né? Que, assim, um dos maiores desafios que eu acho da nossa vida adulta, com família, com profissão, é achar um ponto de equilíbrio.
E eu não posso dizer que eu achei o meu. Às vezes eu tô momentaneamente, naquelas semanas eu tô achando que tá com ponto de equilíbrio, de repente desequilibra tudo. Quando você vê, você já tá trabalhando mais do que você queria, você já chega em casa mais cansada para brincar com o filho. Então, você tem que revisitar sua vida com muita frequência. Você tem que fazer um planejamento estratégico da sua vida. Do que é que você quer? E isso ser uma prioridade. O que você quer e você tentar fazer com que as coisas em sua volta girem de acordo com a sua intenção. Porque se a gente deixar, quando a gente vê, já surge um volume de trabalho ali que te engole, você já está trabalhando mais do que você queria. Então, tem que estar atento, assim, quando as coisas começam a sair do controle, você tem que revisitar o que é que você quer para a sua vida e tentar achar seu ponto de equilíbrio mais uma vez. A gente só vai ser feliz conseguindo trabalhar num volume que você tenha prazer em trabalhar, que aquilo não te deixe exaurido, né? Uhum. E da mesma forma, o trabalho é muito gratificante, né? A gente escolheu isso, a gente faz porque a gente gosta. Eu amo oftalmologia, amo retina, então eu preciso disso também, mas eu acho que tem que ser em volumes corretos de um lado e do outro, né? Eu acho que a gente tem uma característica que é engraçada, né? Porque eu tô ouvindo, tô pensando, porque parece que só muda o endereço mesmo, né? E a gente aqui, porque assim, particularmente nós três, a Júlia também mudou de cidade, a Júlia também faz esse reequilíbrio, Malabarismo, esse né? malabarismo absurdo toda semana, e a gente... E você tocou num ponto que é importante, que ela sempre fala para mim, por isso que eu sei que é importante. De fazer o que você... Porque nós somos três casais que as mulheres e os homens trabalham com a mesma coisa e com o mesmo nível, vamos dizer, acadêmico, né? Enfim, o que eu quero dizer, a gente chega em casa e não acabou o dia. A gente chega em casa, um dia ela tem que fazer uma live, no outro dia eu tenho que fazer uma live, no dia ela tem que fazer uma aula, no outro dia eu tenho que fazer uma aula, no outro dia ela tem que revisar a tese, não sei das quantas, outro dia eu tenho que fazer agora da tese, não sei das quantas. Então, assim, o trabalho não acaba nunca, né? Não é que a gente chegou em casa, deixei a canetinha, 5 horas da tarde, larguei a canetinha na mesa, agora nada me perturba. Então, não é isso que acontece com a nossa vida. Eu acho que isso de você toda hora se perguntar, mas é o quê? A pergunta que ela mais faz para mim hoje em dia é essa. Eu falo, me chamaram para não sei o que, ela tem que fazer aquilo. Mas você tem que fazer? É o que você quer fazer? Cara, você não precisa fazer, precisa fazer tudo, né? E eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo para replantar, como você falou, né? Toda semana, tem semana ruim, você senta e fala assim, mas é isso que eu quero? É isso que eu quero daqui para frente? Então, um amadurecimento que você vai adquirindo, né? Se você não parar para pensar, desculpa, se você não parar para pensar no que aconteceu naquela semana ruim para ser ruim, a seguinte vai ser pior. Uhum. E a gente entra no piloto automático, né? Se a gente não traz para o nível de consciência exatamente isso, o que eu quero, o que eu não quero, como eu quero ser, a gente é engolido. E nós, como médicos autônomos ainda, se deixar, a gente trabalha todos os dias. O trabalho é infinito. Não deixa. Trabalho, é impressionante. Se você quiser abrir agenda todo dia, você vai abrir. Se você quiser abrir cirurgia toda semana, você vai abrir. Né? Então, a gente tem que realmente trazer isso para um nível de consciência e realmente perguntar, será que é isso que eu quero? Será que isso é realmente importante? É uma prioridade para mim? Uhum. Né? Por quanto tempo? Talvez por algum tempo isso seja uma prioridade. Então, vamos seguir. Né? Eu acho que esses prazos, né? A gente... realmente, o que a Ju falou, a palavra é maravilhosa. Revisitar essas decisões para a gente trazer tudo para um nível consciente e senão a vida engole, entra no piloto automático e a gente pega mais coisas do que a gente realmente quer, né? A gente acaba fazendo coisas que a gente não quer. Exatamente. Essa dica sua foi boa. Revisitar o caminho toda vez, né? Revisitar onde a gente quer chegar. Mas aí, assim, gente, eu queria um comentário pra gente finalizar, assim, só pra tentar trazer mais a coisa para o mundo palpável, assim, daquela conversa que a gente estava tendo no início aqui sobre a questão da valorização da mulher, né? Eu vejo que muitas vezes o homem tem intenção de valorizar, mas não consegue, né? Assim, não consegue ajudar. Vocês conseguem, assim, passar alguma dica de como que não necessariamente o marido, eu falo o profissional, por exemplo, vocês estão num congresso, vocês estão num evento, vocês estão na clínica. Como é que um homem pode reconhecer o trabalho
feminino de uma forma genuína, aquela pessoa que quer realmente entrar no processo, quer agradecer, quer ajudar, quer te ajudar para você continuar subindo aquela escada. Vocês conseguem pensar alguma dica assim que um homem possa escutar e falar assim, pô, se as pessoas fizessem isso comigo, ia me ajudar? Eu acho, Badaró, que é mais assim, reconhecer de igual para igual, no mesmo patamar, dar as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades. Eu não acho que precisa de uma ajuda como se fosse um degrau para a pessoa subir ali. Não é uma ajuda, é só um reconhecimento de que a pessoa está no mesmo patamar, ter as mesmas oportunidades, dar as mesmas possibilidades. E é muito... Não é necessário de ajuda, porque a gente dá conta das coisas. Quando eu falo ajuda, só pra deixar claro, eu falo assim, eu preciso de ajuda, eu acho que todo mundo precisa de ajuda, porque a gente se escora um no outro. Sim. Independente de ser mulher ou homem, eu acho que um escora no outro sempre. Mas como é que eu faço pra dar subsídio pra qualquer pessoa escorar e dar subsídio pra uma pessoa crescer? E sendo essa pessoa uma mulher. Que a gente já citou aqui agora há pouco umas dificuldades que a pessoa, que o mundo feminino enfrenta. Então não é que precisa, tá? Eu vou tentar responder a sua pergunta. Posso? Pode. Uma vez eu não tenho certeza do que eu vou falar, da citação, mas eu acho que o Morgan Freeman, uma vez perguntaram para ele alguma coisa sobre negro, que ele achava a data da consciência negra, alguma coisa nesse sentido. Ele falou, enquanto você me perguntar isso, é porque esse assunto existe. Então, na verdade, eu acho que a indiferença, quando esse assunto for indiferente, quando não fizer a menor importância, se é branco ou se é negro, se é mulher ou se é homem, quer dizer que chegou lá. Enquanto houver a necessidade da gente pensar que é mulher ou que é homem, é porque existe essa diferença. Quando não fizer mais, a indiferença é a resposta para mim. Quando tanto faz, se é mulher ou homem, como se isso não fizesse nem parte daquele assunto. Eu entendo a sua pergunta como assim, como eu posso participar de um crescimento feminino, né? Eu acho que essa é a ideia. Uhum. E eu acho que você participa de um crescimento feminino tentando virar um pouco o lado, né? Como eu falei para vocês, a gente tem 1000 papéis, a gente tem 1000 coisas e muitas vezes não perguntam, você precisa de ajuda? O que você precisa? Né? Às vezes só de você falar isso, fala, nossa, eu preciso muito. Você pode fazer isso aqui? Às vezes é uma besteira que a gente precisa, entendeu? Eu acho que ajuda é fundamental, porque muitas vezes a gente está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não pede ajuda. E se alguém fala assim, você precisa de ajuda? Né? Pergunta, você precisa de alguma ajuda? Outra coisa que eu acho que a gente precisa de um incentivo, não direto, mas indireto. Né? Você vai fazer, por exemplo, um podcast de, sei lá, doenças na retina, né? Tenta pensar em nomes daquela área, né? Pessoas diferentes, porque o que eu percebo muito nos congressos é que estão sempre as mesmas pessoas, às vezes, falando do assunto. E tem tantas pessoas que, às vezes, podem falar de uma forma diferente, ensinar pra gente de uma forma diferente. Então, eu acho que isso seria muito legal, né? A gente quer jantar na mesma mesa, né? A gente não quer uma mesa diferente. A gente quer jantar na mesma mesa. Então, eu acho que isso... eu não quero a cota. Eu quero simplesmente mostrar como eu faço, o jeito que eu faço. Talvez a gente trocando ideias, né? Então, eu acho que isso é um ponto interessante, né? Abrir esse espaço. E incentivar até para outras pessoas também chamarem, né? Badaró, você conhece alguém que fale desse assunto? Né? E sugerir outros nomes, que não sempre, às vezes, aquelas mesmas pessoas. Então, eu acho que isso que ia ser muito legal para incentivar a mulher. E eu acho que vocês, como homens, né, que têm esposas, têm filhos, filhas, né? Eu acho que é trazer esse sentimento de confiança, né? Dar essa possibilidade de confiança na mulher, de confiar que ela é capaz, de confiar que ela vai fazer, às vezes até mesmo melhor, né? Ou até diferente, né? Nem sempre melhor, mas diferente do jeito dela. Mas eu acho que isso a gente tem que... E é o que eu falei no começo, a gente cresce ouvindo as coisas e isso faz parte do nosso interior, né? Essas frases. Então, eu acho que a gente como pais, como
empregadores, né? A gente emprega pessoas, a gente ensina mulheres. Então, eu acho que dar esse espaço é muito importante, né? Acho que isso Ia falar mais alguma coisa? Não. Não, mas eu acho que é isso. Então, quer falar mais alguma coisa? Encerrado? Então tá. Então, obrigado, Ju. Obrigada. Obrigada, Rendeu, hein? Raquel. 1 hora. Rendeu, o assunto rende. Para você que está assistindo a gente, obrigado por ter participado com a gente aqui desse podcast do Orbit. Nosso objetivo aqui é sempre trazer os assuntos que a gente acha que são relevantes para o dia a dia, para a vida, na verdade, de um oftalmologista, de como que a gente pode se tornar médicos melhores, mas também pessoas melhores, como é que a gente pode fazer para ser bom em tudo que a gente faz, né? Que o objetivo é sempre esse. O objetivo é ser ótimo em tudo que a gente faz, progredir como profissional, mas também progredir como pessoa. E um dos objetivos do podcast é esse, é trazer coisas diferentes do academicismo que a gente faz em outras partes do Orbit aqui. Mas o podcast é a gente trazer um pouco sobre o bate-papo de pessoas que são inspiradoras pra gente, pessoas que são referências em vários assuntos. Hoje o assunto foi esse, com essas 2 pessoas fantásticas que eu tenho aqui. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, por terem trazido essa experiência. Obrigadão. Obrigado também, tá, Rosa? Valeu, gente.